No próximo episódio de Longe Demais, Alia finalmente começa uma nova fase da sua vida. Ela chega ao hospital pronta para assumir seu trabalho no setor de obstetrícia e ginecologia. A secretária da doutora Minnie Doan já havia avisado que ela poderia começar enquanto os últimos detalhes da contratação eram resolvidos. A direção do hospital já sabia que Alia seria contratada, mas havia uma preocupação. Depois de tudo o que aconteceu no dia anterior, ninguém conseguia ignorar a rivalidade entre as famílias Boran e Baibars, principalmente o conflito envolvendo Demir. O medo era que a chegada de Alia acabasse trazendo ainda mais problemas para dentro do hospital. Mas Alia não pretende recuar. Ela deixa claro que não está ali para se envolver nas brigas das famílias. Ela só quer trabalhar e seguir sua profissão, independentemente do que esteja acontecendo fora dali. Só que seu primeiro dia nem chega a começar direito. Os homens de Sadaka aparecem no hospital e deixam claro que não pretendem sair dali. A segurança tenta intervir e lembra que aquele tipo de comportamento não será permitido dentro da instituição. Alia, por sua vez, diz que não precisa de ninguém para protegê-la e pede que eles vão embora. A discussão fica cada vez mais tensa, e os funcionários precisam intervir para evitar que tudo termine em uma briga. A direção então toma uma decisão: ninguém vai criar confusão dentro do hospital. Depois de muita resistência, os homens finalmente são retirados. Demir observa de longe. Alia respira fundo e decide seguir em frente. Ela começa oficialmente seu primeiro dia e é apresentada aos outros médicos do setor, entre eles a doutora Dilek e o Dr. Levan, que já trabalham ali há anos. Mas, do lado de fora, as coisas continuam longe de estar tranquilas. Minnie conversa com Cian e demonstra preocupação com o que pode acontecer com Alia. Ela não gosta da ideia de manter homens dentro do hospital para protegê-la. Cian tenta explicar que não pode simplesmente fazer tudo do jeito que quer, porque existem regras que precisam ser seguidas. Minnie então lembra de algo importante. Cian havia garantido que Alia não trabalharia naquele hospital. Então, por que tudo mudou? Pouco depois, Nara chega ao hospital para uma consulta e acaba encontrando Alia. A surpresa é grande quando descobre que ela começou a trabalhar ali. As duas conversam por alguns minutos, e Nara conta que está bem e que só foi ao hospital para ser atendida. Feliz por reencontrar a amiga, Alia aproveita para mostrar sua nova sala. Nara comemora a conquista e percebe que Alia está começando a recuperar a vontade de seguir em frente. Alia também acredita que o trabalho pode ajudá-la a deixar para trás tudo o que aconteceu. Mas essa tranquilidade não vai durar muito. Sadaka chega ao hospital e vai direto atrás da administração. Assim que descobre que Alia está trabalhando ali, ela exige falar com o responsável. Os funcionários tentam impedi-la de entrar, mas Sadaka não aceita ser contrariada. Ela quer falar pessoalmente com o chefe dos médicos e deixa claro que não vai embora sem ser ouvida. A situação fica ainda mais complicada quando os seguranças são chamados. Nesse momento, Cian recebe uma ligação de Nara. Ele descobre que sua mãe está no hospital e que Alia está no meio de toda aquela confusão. Cian avisa que já está a caminho. Quando o chefe dos médicos finalmente aparece, Sadaka não perde tempo. Ela diz que não vai permitir que Alia continue trabalhando ali e faz uma exigência ainda mais grave. Ela quer impedir que qualquer mulher da região de Mardin procure Alia para receber atendimento. E não para por aí. Também exige que nenhum paciente daquela região seja encaminhado para a médica. Para Sadaka, Alia está ajudando Demir. O chefe dos médicos percebe imediatamente a gravidade da situação e pede que a segurança seja reforçada. Minnie também alerta sobre o poder que a família Boran possui naquela região e teme que o conflito acabe colocando o hospital no meio da disputa. Mesmo assim, o médico toma uma decisão que surpreende todos. Alia vai continuar trabalhando. Ele deixa claro que não pretende ceder a ameaças e que, se ela conquistou aquela oportunidade, não será impedida de exercê-la por causa de uma disputa entre famílias. Pouco depois, Cian finalmente chega ao hospital e encontra a mãe. Ele quer saber o que ela está fazendo ali. Sadaka não esconde suas intenções. Diz que está tentando impedir Alia de continuar trabalhando e revela que já espalhou a notícia pela região para afastar as pacientes dela. Cian percebe que sua mãe está levando o conflito longe demais e ordena que a levem de volta para a mansão. Mas os problemas da família ainda estão apenas começando. Mais tarde, Cian volta a conversar sobre tudo o que está acontecendo no hospital e percebe que a situação envolvendo Alia e Demir continua sem solução. E, como se isso já não fosse suficiente, ele recebe uma nova ligação. Dessa vez, o problema envolve Sain e o tio Asa.
Mais tarde, Alia acompanha o atendimento de uma paciente que havia acabado de passar por uma cirurgia. O médico explica que foi feita uma cirurgia laparoscópica para retirar um mioma de 8 centímetros. Agora, a paciente está seguindo o tratamento com anti-inflamatórios e apresenta uma melhora significativa nas dores. Logo depois, outra paciente chega ao setor. Ela havia passado mal cerca de 1 hora antes, mas recebeu atendimento rapidamente e agora precisa ficar sob observação. Alia é encarregada de acompanhar o caso. Tudo parece normal até o momento em que o médico comenta que Alia pertence à família Boran. A reação da paciente é imediata. Ela diz que não quer ser atendida por Alia. Os médicos ficam surpresos. Afinal, como aquela mulher descobriu tão rápido quem Alia era? Um deles comenta que os Boran têm muita influência e sabem muito bem como espalhar informações pela região. E Alia começa a perceber que sua chegada ao hospital já está causando consequências. Pouco depois, Demir aparece para conversar com ela. Ele diz que veio dar as boas-vindas e garantir que ninguém vai conseguir tirar Alia daquele hospital. Mas ela percebe que existe algo por trás de tudo aquilo. Sem rodeios, Alia acusa Demir de tê-la colocado ali justamente para provocar a família Boran. E ele não tenta negar. Demir admite que tem seus próprios motivos para querer atingir os Boran. Segundo ele, depois de tudo que sofreu, agora quer fazer a família sentir a mesma dor. E, para conseguir isso, pretende aproveitar qualquer oportunidade que aparecer. Alia, porém, deixa claro que não quer fazer parte dessa guerra. Ela explica que só aceitou o emprego porque precisava continuar trabalhando e exercendo sua profissão. E, embora Demir seja um dos donos do hospital, isso não significa que ela esteja trabalhando para ele. Para Alia, sua única obrigação é com os pacientes. Mas Demir decide tocar em um assunto ainda mais delicado: o casamento dela com Cian. Ele lembra que aquele casamento não foi uma escolha de Cian e que Alia também acabou sendo obrigada a aceitar aquela situação. Então, Demir revela algo que deixa Alia completamente desconfiada. Segundo ele, Cian vive dizendo que odeia a família Baibars e acusa Demir de ter matado seu irmão Boran. Porém, ao mesmo tempo, estaria fazendo uma aliança justamente com os Baibars e trabalhando ao lado deles. Alia não acredita em uma palavra. Ela chama Demir de mentiroso e se recusa a aceitar aquela acusação contra Cian. Mas Demir não recua. Em vez disso, diz para ela procurar o próprio Cian e descobrir a verdade com os próprios olhos. E, antes de sair, ele ainda joga outra informação no ar. Demir afirma que os homens presos na fronteira teriam ligação com os negócios da família. Então, olha para Alia e faz uma pergunta direta: foi ela quem denunciou aquele grupo às autoridades? Alia fica em silêncio. Demir percebe a reação dela e diz que pretende descobrir o que realmente aconteceu. Depois disso, ele vai embora e deixa Alia sozinha, agora com uma série de dúvidas na cabeça. Será que Cian realmente está escondendo alguma coisa dela? E, afinal, de que lado ele está nessa guerra entre as famílias? Alia só conseguirá descobrir a verdade se tiver coragem de confrontar Cian. Mais tarde, Alia conversa com o filho e diz que precisa voltar a cuidar de seus pacientes. O menino pede ajuda ao tio Cian para terminar uma brincadeira, e ele aceita antes de trocar de roupa. Enquanto os dois passam um momento juntos, Alia continua discutindo com Cian sobre a situação no hospital. Ela acusa a mãe dele de ter colocado toda a cidade de Mardin contra ela e de estar tentando destruir sua reputação como médica. Cian admite que não concorda com tudo que sua mãe faz, mas afirma que ela continua sendo sua mãe. Ele também explica que cresceu aprendendo a enfrentar a injustiça de uma maneira dura e que, mesmo que ela não fosse sua mãe, provavelmente teria se tornado alguém parecido. Alia não aceita essa justificativa. Para ela, a maneira como a família age acaba transformando pessoas que tinham razão em pessoas movidas pela vingança. Cian então alerta Alia para tomar cuidado com suas decisões. Ele pede que ela não continue trabalhando no hospital, principalmente por causa da ligação de Demir com a família Baibars. Alia aproveita o momento para confrontá-lo. Ela pergunta por que Cian pode trabalhar com pessoas daquela família enquanto ela não poderia fazer o mesmo. Cian fica sem resposta quando Alia menciona que ele e Nedim estariam envolvidos em negócios de contrabando com a família Baibars. Ela exige que ele negue a acusação, mas Cian permanece em silêncio. Cian chama o menino para comer, mas ele prefere continuar brincando no balanço. O garoto pede que o tio balance mais algumas vezes antes de ir para a mesa. Cian acaba cedendo e promete fazer isso apenas mais 4 vezes.
Depois da brincadeira, todos seguem para a refeição. O clima inicialmente parece tranquilo, mas a tensão volta quando Alia não aparece para comer. Sian pergunta por que ela não está junto deles. Alia explica que a família Boran não quer que ela continue trabalhando naquele setor do hospital. Sian decide encerrar a discussão e diz que, a partir daquele momento, ninguém mais vai criar problemas por causa disso. Ele pede que Alia suba com eles para que todos possam fazer a refeição juntos. Durante o jantar, o menino comenta que sua mãe começou a trabalhar como médica. A avó pergunta se ele ficou triste com isso e explica que Alia poderá passar mais tempo no hospital, inclusive trabalhando à noite, como fazia quando vivia no Canadá. O menino responde que não ficará sozinho porque agora todos estão com ele. A avó aproveita para dizer que, como Alia o deixou sob os cuidados da família, ele passará bastante tempo com eles. Ela também planeja levá-lo à empresa do tio para que ele conheça o trabalho da família. O menino ainda fala sobre andar a cavalo e brincar, mas deixa claro que não quer atirar nos pássaros porque considera errado matar os animais. Alia observa a situação e percebe que a família está tentando se aproximar cada vez mais de seu filho. Ela então confronta a família e afirma que seu filho não pensa como eles e não vai se tornar igual a eles. Alia acusa a avó de usar o menino para tentar impedi-la de trabalhar. Ela deixa claro que confia no próprio filho e pede que parem de interferir em sua vida profissional. Para Alia, cuidar do filho não significa abandonar sua profissão. Mais tarde, Alia conversa novamente sobre sua situação. Ela lembra que Sian havia prometido que ela poderia trabalhar e também havia feito outras promessas sobre o futuro do filho, mas nada aconteceu como combinado. Cansada das constantes decepções, Alia afirma que não consegue mais confiar em ninguém daquela família. Ela diz que tudo o que quer é exercer sua profissão e construir uma vida para o filho longe daquele ambiente. Por fim, Alia deixa claro que seu maior desejo é impedir que o filho seja criado em meio aos conflitos e disputas daquela família.